fora e matei ele. A partir da próxima segunda-feira, dia 16, Guilherme Longo e Natália Ponte, padrasto do menino Joaquim, estarão frente a frente no Fórum de Ribeirão Preto para o júri popular. Eles vão se reencontrar pela primeira vez desde que passaram a responder pela morte do garoto. Estarão na sala o juiz, promotor, os jurados, os advogados, os réus e os familiares de Guilherme e Natália. A nossa repórter Ludmila Osório preparou uma reportagem especial mostrando os bastidores e de como será o julgamento deles aqui em Ribeirão Preto. O plenário do júri está pronto. É nesse cenário que, a partir do dia 16, acontece o julgamento de um dos casos de maior repercussão da história de Ribeirão Preto. O maior julgamento da história de Ribeirão Preto, acho que no interior do estado de São Paulo também eu não me lembro de júri que tenha demorado 6 dias. São muitas testemunhas, são muita prova pericial para ser esclarecida, informada, peritos vão prestar depoimentos. No banco dos réus, Natália Ponte e Guilherme Longo, mãe e padrasto do menino Joaquim. Eles vão se reencontrar pela primeira vez desde que passaram a responder pela morte do garoto. Vão ficar ali, a não ser que as testemunhas que vão prestar depoimento façam opção por não prestar na frente deles. Aí eles serão retirados. O julgamento está marcado para começar às 10 horas da manhã. Como está preso, Guilherme deve chegar no fórum pelos fundos e passar por essa sala para entrar no julgamento. Como todo réu preso entra, as viaturas entram pela lateral e ele permanece lá na carceragem. O padrasto de Joaquim vai se sentar ao lado de Natália, que deve entrar pela frente, já que segue em liberdade. Enquanto cada um deles estiver depondo, o outro deve esperar fora do plenário. Um fala, o outro não escuta. Depois o outro fala, o outro também não escuta. Se for o Guilherme, com certeza vai ficar na carceragem porque ele está preso. O julgamento de Natália Ponte e Guilherme Longo está previsto para durar 6 dias, mas pode se estender. E por isso o plenário do júri foi reservado por 12 dias. O Tribunal de Justiça informou que 34 testemunhas serão ouvidas, 6 da acusação, 4 em comum e 24 da defesa. Aqui fica o juiz presidente, promotor de justiça, no caso vamos ter assistente de acusação, que fica ao meu lado, funcionários do judiciário, que vão prestar auxílio aí ao juiz, advogados de defesa, no caso são 2 réus, são advogados de defesa. Aqui nós vamos ter os jurados e é assim que vai estar disposto o plenário. O interrogatório dos réus e os debates, com direito à réplica e tréplica, deverão começar no último dia do julgamento. Os jurados vão decidir os votos dentro do plenário. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Depoimentos de testemunhas de acusação, testemunhas comuns, que foram roladas tanto pela acusação quanto pela defesa, e testemunhas de defesa só. No sábado estão marcados os interrogatórios e os debates. A Justiça decidiu que o julgamento deve ser fechado ao público, como explicou o promotor. Essa foi uma decisão tomada lá atrás pela então juíza do caso, doutora Isabel, por conta da preservação da intimidade da memória da criança. A defesa de Guilherme Longo entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para que seja retirado o sigilo do júri. O que a defesa não quer não é um sensacionalismo e colocar isso como público. Não é esse o que almeja a defesa. A defesa entende que o júri de portas fechadas ele pode ter um comportamento diferente. Então, a partir do momento que o júri perceber que ele está sendo fiscalizado pelos seus pares, ele irá realmente sentir a pressão que ele tem que fazer justiça. Joaquim Ponte Marques tinha 3 anos quando desapareceu da casa em que a família morava, em Ribeirão Preto. O corpo do garoto foi encontrado 5 dias depois, boiando no Rio Pardo, em Barretos. Para a Polícia Civil, o padrasto matou o enteado com uma alta dose de insulina. O menino era diabético e usava o medicamento para tratar a doença. Ele teria jogado a criança em um córrego próximo à residência. Natália é acusada de ser omissa em relação à proteção do filho. O advogado da mãe defende que ela não tinha como prever o comportamento do companheiro. A relação dele com o Joaquim sempre foi uma relação tranquila. A Natália narrou de fato alguns episódios em que o Guilherme teria ficado nervoso, mas com ela, nunca com o Joaquim. Essa relação tranquila do Guilherme com o Joaquim foi relatada por diversas testemunhas, tanto familiares do Guilherme, quanto familiares da Natália, quanto também pessoas que conheciam o casal,
médicos que atenderam eles enquanto estavam juntos, todos relataram que o Guilherme tinha uma boa relação com o Joaquim, havendo inclusive registro de vídeos, né, dessa boa relação. O Joaquim gostava do Guilherme. Em 2016, 3 anos depois da morte de Joaquim, em entrevista à Record TV, Guilherme confessou que matou o enteado com um golpe no pescoço. Eu já estava com ele no colo, eu já levei ele para fora e matei, eu estrangulei ele sem... Eu não apertei a traqueia dele, né? Pra não machucar, eu sabia que ia machucar. Simplesmente comprimia a lateral do pescoço dele para ele desmaiasse sem dor. Depois de assumir a autoria do crime, o homem fugiu para a Espanha, usando documentos falsos, se passando por um primo. Ele foi preso em Barcelona e trazido de volta ao Brasil. Longo continua preso. Já Natália conseguiu um habeas corpus e aguarda o julgamento do caso em liberdade. Há pouco mais de 2 meses, nossa equipe viajou até São Joaquim da Barra para saber como vive Natália 10 anos depois da morte do filho. É essa imagem que a mãe de Joaquim quer passar no dia do julgamento. Natália Ponte agora é mãe de um casal de gêmeos, de um novo relacionamento. A foto, feita na maternidade em setembro do ano passado, está nas redes sociais do marido, Rodrigo Batista, que segura um dos bebês no colo. Nesta outra imagem, também publicada nas redes sociais do pai, o menino e a menina, que hoje estão com 1 ano de idade, aparecem juntos. Natália e Guilherme tiveram um filho que hoje tem 10 anos. A família mora nessa casa. A equipe foi recebida pela mãe da acusada. Foi a primeira vez que ela falou sobre o caso. Tá bem, trabalha junto com o pai dela. Ela anda com a cabeça dela erguida, porque ela é inocente. Agora eu estou cuidando dela, dos bebês dela. Não quero que nada aconteça com ela. O advogado de Natália entrou com um pedido na justiça para que, caso a mãe de Joaquim venha a ser condenada, ela possa cumprir a pena em prisão domiciliar. A Natália passou todo esse tempo em liberdade. A Natália conseguiu, apesar de todos os contratempos, constituir uma nova família. E a Natália já teve reconhecido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que ela não agiu de maneira a assumir risco nenhum. A gente espera que os jurados reconheçam tudo isso, percebam, como até o próprio Tribunal de Justiça já percebeu, que a Natália não deve ser responsabilizada por esse evento e que esse processo resulte na absolvição dela. O promotor quer a condenação dos réus. Condenação dos dois, tanto da Natália quanto do Guilherme. Uma segunda reportagem sobre o caso vai mostrar os bastidores de uma investigação jornalística que durou 1 semestre e teve como resultado a confissão de Guilherme Longo. Antes de fugir e ser preso pela 2ª vez, o acusado deu detalhes de como matou Joaquim a uma produtora da Record TV. Partes do vídeo deverão ser usadas pela defesa de Natália.